cristã, e nós vimos um pouco dos limites e possibilidades, pensando que limites e possibilidades se convergem para uma palavra que nós chamamos de desafios. Ninguém pensa em desafios sem antes entender esses limites e também as possibilidades que nós temos como educação cristã. E mais uma vez eu vou convidar os irmãos Carlos a sua Bíblia em Efésios, que é onde nós temos o referencial para tratarmos daquilo que nós estamos limitando como espaço de reflexão, que são os desafios. E lá em Efésios, no nosso textual, capítulo 4, nós encontramos o versículo 12. E esse versículo 12, ele trata do objetivo da educação cristã, que a palavra-chave é maturidade. Nós vamos lutar todos juntos para nós nos tornarmos maduros, amadurecidos do Senhor. Para que isso aconteça, nós temos que lidar com um processo educacional. Veja os irmãos, versículo 12, acompanhe o raciocínio paulino ao escrever a carta de Paulo aos Efésios, e nós vamos chegar naquilo que nós chamamos do processo educacional, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento é mudança, então já começa o processo educacional aí. Ninguém na igreja está perfeito ou está pronto. Todos nós estamos passando por um processo de mudança, e mudança é o que? É aprendizagem. Eu aprendo quando eu mudo. Esse é o primeiro elemento. Para o desempenho do seu serviço. O propósito da educação cristã é a maturidade. Mas eu sou maduro, eu tenho uma plenitude de maturidade, mas eu não exerço nada na igreja do corpo de Cristo. Eu não exercito a minha maturidade. Então já há um problema que nós precisamos trabalhar, porque se eu sou maduro, eu exercito os meus dons para o serviço da igreja. E é um elemento importante. Para a edificação do corpo de Cristo, mais uma palavra, edificação, construção do corpo de Cristo. Eu trabalho, eu estou envolvido para a construção coletivo. Então a educação, ela tem esse processo que é nos dar a dimensão pessoal. Eu sou maduro para viver numa coletividade que é a igreja, e nesta coletividade eu exerço os meus dons. E a educação cristã, ela procura desempenhar estas relações que nós estamos trabalhando. E aí o texto final, o versículo 3 vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu vou ficar com a palavra ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E aí hoje a gente vai trabalhar com um ponto importante. Ontem nós trabalhamos comunicação interativa e instantânea. E lá no item 4 nós chegamos no ponto. A igreja, a educação trabalha com esse desafio que é a comunicação interativa e instantânea. Fechamos ontem mostrando que este elemento está impactando a igreja hoje, porque a informação, ela chega a partir do processo de comunicação, e a igreja não está livre desses impactos, porque a informação, ela vem atrelada a um pensamento. Informação, ela só se torna conhecimento quando ela traz para nós algo de visibilidade daquilo que eu creio e daquilo que eu sou. O conhecimento hoje é a maior validade, é a maior moeda do mercado. Se você tem conhecimento, você consegue viver no mercado hoje. Nós vamos viver num mercado institucional, aonde o conhecimento é a valiosa moeda do mercado. Só para fazer uma exemplificação, nós estamos vivendo um
momento de construção de país para a Copa do Mundo. E Manaus, que é minha cidade, ganhou na região norte uma das sedes. Para os irmãos terem uma ideia, as empresas que estão, digamos, reconstruindo Manaus, eu digo, elas estão tendo dificuldade de profissionais porque não há pessoas com conhecimento suficiente para fazer o projeto da Grande Manaus, para receber uma presença da Copa. Uma empresa não tem pessoas em Manaus capacitadas, recruta jovens em Belém, eles percebem que eles têm conhecimento, eles levam de avião até Belém, até Manaus, eles dão todo o suporte financeiro, os exames, para que esses jovens possam atuar nas empresas de Manaus, porque eles estão atrás de pessoas que têm conhecimento, porque os prazos, aí vem uma questão do mercado, os prazos que a firma deliberou, os prazos estão sendo vencidos. Então eles têm que ter esses profissionais. Então hoje, o mercado é o conhecimento. E como é que nós lidamos com o conhecimento enquanto educação religiosa? As pessoas decidem de acordo com o conhecimento a respeito do mundo que os rodeia. Hoje o conhecimento ele tem essa capacidade de dar a nós, tornarmos presentes numa sociedade onde nós temos que tomar decisões a respeito daquilo que nós cremos. Conhecimento é aquilo que nós cremos. Por isso que eu falei, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Essa maturidade tem a ver com esse conhecimento do Filho de Deus. E as pessoas, então, elas estão vivendo hoje informações, mas percepção é igual a conhecimento. Você pode ter informação, mas não ter percepção do que está ocorrendo, você não tem conhecimento. Nós vivemos, eu falei ontem, no século da informação. Todo mundo quer ter informação. Mas se você tem a informação, mas não tem a percepção, a leitura e a interpretação do que está ocorrendo ao seu derredor, você não tem conhecimento. Pode colocar dois homens da igreja, isso pode ser num acampamento, num retiro, numa vida social, dentro de uma cozinha e dê a eles uma receita e deixe eles lá dentro. A receita é a informação. E diz, vocês têm 30 minutos para preparar este prato. Depois de 30 minutos, vocês vão saber se esses homens têm conhecimento, ou só tem informação que é a receita. Do que fazer, por onde começar. 30 minutos vocês deixem de ficar dentro trancado, esses dois homens. Talvez alguns saiam muito bem, outros não. Mas por que alguns vão se sair melhor do que os outros? Porque eles têm a informação que é a receita, mais o conhecimento. Aí, mais a percepção. Que panelas, que medidas, que altura do fogo vou usar, por onde começar. Entenderam a diferença? Se você tem uma informação, mas se você não tem a percepção, a leitura e a interpretação do seu mundo ao redor, você não tem conhecimento. Então nós vivemos hoje numa sociedade de informação, mas se essa informação não vai dar a você essa percepção do que você faz com ela, você não tem conhecimento. Então é muito importante nós começarmos por aí. Por que nós estamos falando nisso? Porque nós precisamos ter essa visão do estudo bíblico. O que está acontecendo no estudo bíblico? O que está acontecendo com a igreja hoje? Nós temos uma informação, mas nós precisamos ter essa percepção do que está em torno da igreja. É aquilo que os profissionais chamam de visão periférica daquilo que eu tenho. Eu tenho uma visão periférica. A primeira coisa que a pessoa perde quando ela está com um problema de estudo é a sua visão periférica. Ela perde o rumo, né? Ela fica tonta, ela tem dificuldade de andar porque ela perde o rumo. Ela fica sem condições, porque ela perde a visão periférica. Ela não sabe se está para cá ou para cá, ela não sabe que tem alguma coisa atrás dela, ela perde essa noção de espaço e tempo. Às vezes a gente viaja, ou está muito cansado e dorme, e aí a gente acorda pensando que é 6 da manhã, é 4, aí se apronta, veste a roupa, não, ainda é 4 horas, porque perdeu a noção de espaço e tempo.
visão periférica. E às vezes também a gente estuda muito, pega muita informação para um concurso ou para uma prova. Você tem a informação, mas você precisa desse conhecimento e você está tão agitado, você sabe a informação, mas na hora você não tem a noção do espaço, do tempo, do conhecimento, você então aborta aquilo que os educadores dizem, você aborta aquilo que você tem. Você sabe que existe uma informação, mas você não sabe o que